tá todo mundo já, né? Desde manhã cedo aqui. Eu saí 4 horas da manhã aqui, estou exausta, mas, pô, se o cara falar, vai ser incrível. Eu queria dizer para vocês o seguinte: eu conheci o Marcelo no ano passado, que ele fez a última palestra do Rio Market, e foi incrível ver que eu não tinha ideia, sabe, assim, só conheci ele de ver na televisão, né, das lutas dele, enfim, e foi incrível ver como ele tem um entendimento tão claro sobre o turismo e o audiovisual, né? E fiquei mais feliz ainda quando outro dia eu participei de uma reunião com a diretoria da Embratur, que o Pratinha organizou, e ver lá o Cristiano, né, que é um cara que, eu diria assim, um grande militante do nosso setor, trabalhou anos na Apex, foi responsável por criar programas de incentivo à exportação do audiovisual brasileiro dentro da Apex. Lá, como cara, não sei se ele é diretor, qual é o cargo, mas como um cara importante dentro da Embratur, ligado, quer dizer, a questão do audiovisual. Então, é com vocês, Marcelo Frias. Obrigado, filho. Eu acho que eu vou falar daqui, que é melhor do que eu ficar sentado sozinho. Pode ser? Eu te atrapalho aí na filmagem? Não, né? Não. Eu sou professor, não sei falar sentado. Bom, primeiro, boa tarde a todas e todos. Obrigado por estarem aqui no dia de chuva no Rio de Janeiro, que é grave, né? Ninguém sai de casa, né? Carioca não gosta de dia nublado. E obrigado pelo tempo de vocês. Enfim, obrigado pelo convite, de novo, aquele prazer estar aqui. Eu estava ali, eu vou começar pelo que acabou de acontecer ali no corredor. Eu estava ali conversando com os chineses, né? Porque para pensar no mundo hoje tem que conversar com a China, né? E os chineses a gente tem toda uma estratégia para trazer os chineses para o Brasil, enfim, tem toda uma logística complicada pela distância, né? Mas é o país que mais emite turistas para o mundo, né? E aí a gente conversava ali sobre audiovisual, sobre turismo, sobre o Brasil como destino. E aí eu, conversando com ele, saiu um rapaz que estava ouvindo a entrevista, ele falou: Freixo, eu achei muito bacana tudo que você falou, mas eu tenho saudade de você nos direitos humanos. Né? Ele me falou isso ali agora. Eu achei muito bacana ele ter falado isso. Aí eu falei, mas você não precisa ter essa saudade, porque o que a gente está fazendo tem uma relação muito profunda e direta com direitos humanos. Então, ao final do que a gente vai falar aqui, acho que fica claro isso. Né? É porque tem uma ideia, o que isso tem a ver com tudo que a gente vai conversar? Tem uma ideia de que trabalhar com direitos humanos é trabalhar na reação a alguma violação. Porque direitos humanos no Brasil é você trabalhar com uma reação a alguma violação de algum direito rompido. Né? Mas eu acho que o audiovisual é um instrumento muito potente, e eu estou vendo várias pessoas aqui que já fizeram coisas nessa linha, de trabalhar com a defesa dos direitos humanos, mas não necessariamente na defensiva, mas trabalhar enquanto uma narrativa, né, enquanto uma leitura, enquanto uma proposta de sociedade, onde você está defendendo os direitos humanos através de um instrumento da cultura muito potente. Né? Então, quando você pensa no turismo, e pensa na relação do turismo com o audiovisual, e pensa num turismo de base comunitária, isso é direitos humanos. Né? Quando você pensa no afroturismo como destino, isso é direitos humanos. E isso é o fortalecimento de um Brasil a partir do fortalecimento de atividades, de territórios, de culturas e de identidades, né, que no audiovisual e no turismo juntos são muito potentes numa cultura de direitos humanos, e não só numa reação. Então, eu acho que o debate hoje é um debate também que fala um pouco de um projeto de país. Sobre o audiovisual, todos vocês entendem muito mais do que eu. Né? Mas o Brasil tem uma história muito profunda de audiovisual, né? Com seus desafios, com seus momentos, né? Com a sua montanha-russa na história de audiovisual, com subidas e descidas e um momento de desafio. E o Brasil tem uma potência gigante no turismo. O Brasil é um potente destino. E o turismo, para mim, ele é uma... Eu fui ganho por essa pauta, a partir do desafio que o presidente Lula me coloca. E o turismo, para mim, ele pode ser uma grande resposta
ao século XXI. Porque, como eu tenho dito, nós não vamos terminar o século XXI como nós começamos. Não há hipótese, né? Eu não estou dizendo com isso que eu sei como nós vamos terminar o século XXI. Não sei, nem estarei aqui. Mas nós não vamos terminar o século XXI como nós começamos. Nós não vamos ter no modelo de economia, no modelo de desenvolvimento, no modelo gerador de emprego e renda, ao final do século XXI, ele não poderá ser o mesmo do início. Por uma razão, o planeta não vai suportar e ele acaba antes. Nós teremos que inventar algo diferente durante esse século para terminarmos o século, né, sendo ainda uma espécie viva. O turismo pode ser um caminho dessa solução. E aí eu estou falando, evidentemente, de uma concepção de turismo que é sustentável, que é democrático, né, que é responsável, que é como a gente fala, um turismo de experiência. Pode ser um grande gerador de emprego e renda num Brasil como o nosso. Só para a gente contextualizar. O Brasil tem 20% de toda a biodiversidade do planeta. O Brasil tem a Amazônia, o Brasil tem 6 biomas diferentes. O Brasil tem uma diversidade cultural gigantesca. E o Brasil tem tudo isso nos mesmos territórios. Então, quando a gente compete internacionalmente, por exemplo, com o Caribe, o Brasil compete com o Caribe. O Nordeste brasileiro compete com o Caribe, né? A gente está o tempo inteiro brigando no bom sentido com o Caribe. Eu, por exemplo, estou. Né? O tempo inteiro eu quero que as pessoas não vão para o Caribe e venham para o Brasil. Né? Um dos elementos que a gente trabalha muito isso é que você tem as praias extraordinárias, com uma diversidade de praias também muito grande, mas você pode ir a um sol e praia em Salvador ou na Bahia e, ao mesmo tempo, você ter em Salvador o afroturismo, o turismo religioso, o turismo de natureza e a gastronomia, no mesmo lugar que você tem o sol e praia. Essa diversidade, essa possibilidade no mesmo território, você não tem em lugar nenhum do mundo. Não tem em lugar nenhum do mundo. Quando a gente assumiu, Valquíria, aqui a Embratur, e para promover o Brasil, a gente assumiu num momento muito difícil, né? Porque a gente assumiu depois da pandemia, foram 2 anos de pandemia, e eu sempre brinco dizendo que foram 2 anos de pandemia e 4 anos de pandemônio, né? Mas teve os 2 anos de pandemia e 4 anos de um governo anterior que provocou um dano diplomático para o Brasil enorme, né? Um dano para a imagem brasileira gigantesco, para a imagem cultural, para a imagem diplomática, para a imagem ambiental, muito, muito grave, né? Em 6 meses, a revista Forbes produz uma matéria dizendo que o Brasil voltou a ser o maior destino de ecoturismo do mundo, ficando na frente do México. Então, o Brasil é hoje o maior destino de ecoturismo do mundo, na frente do México. Isso é uma potência gigantesca que a gente tem. Estou falando de um universo que é mais desconhecido de vocês, mas que precisa ser mais conhecido, precisa se aproximar, né? Então, nós temos um desafio em relação ao Pantanal, nós temos um desafio em relação à Amazônia, nós temos um desafio em relação a outros biomas brasileiros. Como é que a gente dá conta dessa biodiversidade, gerando emprego e renda e aproximando esse universo do universo audiovisual? Eu acho que aí é uma grande coisa. Assim, pensar o universo audiovisual, pensar na produção, na exibição, pensar na potência do Brasil enquanto um espaço de audiovisual, a importância do audiovisual para a cultura, é algo que vocês fazem há muitos anos. O meu desafio dentro do governo e com a sociedade civil é de que maneira este debate do audiovisual pode se aproximar de um debate sobre o Brasil enquanto um destino. E isso ser um instrumento de geração de emprego e renda e se pensar um novo modelo de desenvolvimento. E aí eu começo pela Amazônia. O presidente Lula me chama, sistematicamente fala, a gente precisa fazer da Amazônia um destino. Por quê? Porque a raiz da Amazônia, a raiz da floresta, são os povos. Você não pode pensar a Amazônia sem os povos da Amazônia, né? E para você combater um garimpo ilegal, que é algo muito consensual entre nós, para você combater um garimpo ilegal, você precisa criar alguma alternativa legal de economia. Porque senão você destrói um garimpo ilegal, né? Você liga para o Andrei, para a Polícia Federal, tem um garimpo ilegal, vai lá, explode o garimpo ilegal. Tá bom, e você criou o quê no lugar daquele garimpo ilegal para que as pessoas possam viver? Nada. Um outro garimpo ilegal vai surgir. Então, o turismo pode ser uma ferramenta legal de economia, gerador de emprego e renda, de base comunitária, de economia verde,
que trabalha essas raízes da floresta amazônica, que são os seus povos. Né? De que maneira aproximar o audiovisual deste potencial turístico da Amazônia é um projeto de país, e aí eu comecei falando, né, brincando com a coisa dos direitos humanos, é um projeto de país que nos dá um norte. Eu acho que tem um potencial gigantesco de produção cinematográfica na Amazônia, né, como um destino, como um instrumento de promoção, como um instrumento de conhecimento. O desconhecimento sobre a Amazônia é talvez o maior obstáculo que a gente tem, tanto para dentro do Brasil como para fora. O desconhecimento é muito profundo. O brasileiro não conhece a Amazônia, tem uma vaga memória, uma vaga imagem do que significa a Amazônia, mas não conhece o que se pode visitar. Talvez, no máximo, o Festival de Parintins. Né? É a coisa mais próxima que a gente tem de cultura, né? de produção audiovisual e de destino amazônico. Fora isso, que se tem o ano inteiro, a gente é muito precário em termos de informação. Então, esse é um exemplo do que a gente pode fazer. Na Embratur, a gente tem um projeto que é o Turismo Transforma, que a gente produz pequenos, feito pela própria Embratur, que a gente produz pequenos docs como instrumentos de promoção desses destinos aliados com o que existe no local. Então, eu vou passar esse primeiro para vocês, que são os rios da Amazônia. São vários episódios. Esse é o primeiro, né, Bruno? Que a gente vai passar o primeiro. São 4, se não me engano, ao todo. Só para que a gente tenha uma ideia um pouco de que a gente fala. A gente está às vésperas da COP30. Nós vamos fazer uma COP30, nós vamos fazer um encontro mundial de líderes num estado amazônico, que é um enorme desafio. Porque quando a gente para dizer vamos trazer todos os líderes mundiais para a Amazônia, a gente se dá conta do como é difícil receber alguém na Amazônia. Né? E o trabalho que a gente está tendo para conseguir fazer a COP30 acontecer no Pará é enorme. É enorme, dá muito trabalho. Né? Terá saldo isso. E a importância, para vocês terem uma ideia, a COP29 é no Azerbaijão. Né? A próxima será na Amazônia, será em Belém. Né? Será no Pará, no estado amazônico. Você vai fazer uma COP para discutir a responsabilidade climática dentro da Amazônia. Então, qual será o saldo disso? O que a gente vai colher disso depois? O que vai acontecer no ano seguinte, nos outros, depois de realizar uma COP30 na Amazônia? Como é que a gente vai continuar olhando para a Amazônia? De que maneira esta relação entre audiovisual e turismo podem construir o mesmo olhar sobre a Amazônia? Como é que a gente junta isso e olha junto para a Amazônia? Né? Então, esse é um pouco o desafio. Pode. Tá pronto aí? Um rio sem peixe ele não tem vida. E um rio sem peixe é um rio sem polvo. Um rio sem polvo também não tem vida. Então, um depende do outro. E o respeito é recíproco. Estou nascido e criado aqui na beira do Tapajós. E tudo que é bom vinha do rio. O peixe, as boas amizades, esperança de dias melhores. Todos os pratos, e não só os pratos, mas o conceito, o propósito, ele é regado por tudo isso que o rio me proporcionou. O pirarucu tem uma importância muito grande, porque foi dele que eu aprendi a respeitar os outros alimentos. E ele me ensinou o que é o ciclo da vida. Hoje o restaurante é um atrativo turístico, gastronômico. Né? As pessoas vêm atrás do destino e muito vendido pelo pirarucu. No início do restaurante eu comecei a me preocupar muito com o volume de peixe que eu já estava usando. E a primeira coisa que eu fiz foi querer conhecer as comunidades pesqueiras. E hoje vou mostrar para vocês essa comunidade que tem esse projeto que é Manejo do Pirarucu Sustentável. Um animal desse, a força que ele tem, né? E a força que ele tem, ele transmite essa força pra gente.
a força de sobreviver, a força de pescar, a força de continuar esse manejo sustentável que é tão lindo e tão importante, não só, gente, para a comunidade de vocês, para o Brasil e para o mundo. Só o fato de a gente ver o peixe cair na rede aqui, né, todo mundo fica alegre, você viu aqui como é que é a alegria do povo vendo o pirarucu cair na rede, na preservação que a gente tem hoje, isso aí é uma coisa muito importante. Com o dinheiro do peixe, eu tenho filhos se formando, tenho já filhos que é comandante de barco, outros estão se formando em professor, outros estão se formando em jornalismo, várias coisas. Com o dinheiro do peixe. O orgulho que eu tenho de ser pescador. Aqui é a Casa Lanaua. Lanaua quer dizer povo. Então, eu abri a porta da minha casa para demonstrar um pouquinho da minha cultura, do meu povo, dos rituais das plantas medicinais e as biojoias. Então, essa comunidade foi fundada nesse sentido de nós resgatar o que foi tirado nosso. Nós não tínhamos assim, uma renda fixa. Então, com o turismo, agora ficou uma renda mais fixa, né? Nós recebemos diariamente clientes. Então, melhorou bastante esse ano o turismo, a renda, né? Cada família tem uma renda. Apresento um pouco da minha cultura, de onde eu vim, apresento os artesanatos, daí vai para a trilha. Isso aqui é a tucandeira, a formiga que tem uma ferrada mais potente daqui da nossa região, né? A ferrada dela dura 12 horas de dor. Com ela é feito 2 rituais. Aí você pega ela e enfia numa palha. Aí você vai triscar num que vai se tornar o guerreiro, na barriga, no músculo, na testa. Aí você recebe esse bracelete do guerreiro. O indígena é um orgulho tão grande, vocês não têm ideia de como eu tenho orgulho de ser indígena, do meu grafismo, do meu ritual, das minhas plantas. Então isso, eu tenho tanto orgulho que vocês não têm noção do como fica meu coração quando as pessoas vêm para saber do meu povo, da minha história, dos meus filhos que são indígenas. Tourism can be many things. Tourism can be just laying out at the beach and drinking caipirinhas, but it's good as well for everyone to do tourism and help the communities where you go and be respectful of nature and be respectful of where you go and the people who live there. Antigamente aqui era desconhecido e através de tudo isso houve uma grande mudança. Meu pai, ele fornece tucupi aqui para o restaurante. Então assim, eu fico muito feliz de trabalhar com alimentos que são da nossa terra e vem da minha família. Esse conhecimento, esses valores que eu recebi, né, que eu fui batizado nessas águas do Tapajós pela minha família e pelos vizinhos e pelos povos que vivem na beira d'água, que me dão força e energia para continuar fazendo esse trabalho cheio de magia, digamos assim, porque embaixo dessa floresta tem um povo muito bonito, que é esse povo que segura tudo isso, que mantém, que é o esteio desse rio e dessa floresta. O Brasil é muito profundo, né? O Brasil é muito profundo, o Brasil é muito grande, né? Às vezes, o olhar das metrópoles é um olhar muito pequeno, né? O Brasil tem uma profundidade muito grande. Essa é uma potência que a gente tem. Essa é uma possibilidade gigante, né? Esse doc foi feito por nós, da Embratur, eu sou suspeito, acho ele lindo, mas há um potencial gigantesco para o audiovisual pensar o Brasil como destino, pensar o Brasil nessa riqueza de cada território, de cada cultura, da sua diversidade. Então, de que maneira a gente aproxima o audiovisual do turismo, sendo que são as duas coisas que têm uma história muito grande. Isso nunca foi feito enquanto política pública na história do Brasil até hoje. Né? Então, nunca foi feito. Assim, você tem o universo turismo, muita coisa foi feita. Você tem o universo audiovisual, muita coisa foi feita. Mas como é que a gente constrói junto um universo comum para se pensar um projeto de política pública para o país? Né? De gerador de emprego e renda, de promoção. Assim, no mundo inteiro, isso está acontecendo. A Nova Zelândia deu um salto gigantesco
com audiovisual. Falando da Nova Zelândia. Né? Porque o pessoal diz, o Brasil é um lugar longe. Primeiro que o longe depende de onde você está. Nova Zelândia não é perto. Né? Concordam? Né? Você tem uma experiência em Portugal muito bem sucedida, você tem uma experiência no Irã interessante, você tem uma experiência na Croácia interessante, você tem uma experiência na Colômbia, né? Para estar mais aqui do lado, que é interessante, em termos da relação entre audiovisual e turismo. E um monte de coisa acontecendo no mundo inteiro. O Brasil tem um potencial gigantesco sobre isso. Alguns estudos são curiosos. Assim, são 100 milhões de pessoas que viajam pelo mundo influenciados por alguma coisa que assistiu, ou que assistiram, no caso. Né? 44% dos norte-americanos, eu estou falando de um povo que viaja muito pelo mundo inteiro, 44% dos norte-americanos escolhem o seu destino a partir de alguma série ou filme que assistiram. Né? 44%. Então não é pouca coisa. Não é pouca coisa. Um em cada 4 asiáticos escolhem o seu destino a partir de uma série ou filme que assistiram. Ou seja, você está falando de um universo audiovisual que ele não começa e não termina no audiovisual. Né? Independente de toda a cadeia produtiva, de todos os desafios que o audiovisual tem, né? São muitos debates que vocês vão fazer ao longo do festival inteiro, né? Mas o audiovisual não termina quando se encerra uma sessão. Essa é a questão. O audiovisual não termina. Né? Sim, acabou o filme, acabou a produção, o audiovisual não termina ali. Né? E eu estou dando eu acho que ele não termina ali em relação a muitas coisas, mas ele não termina ali em relação a quem assistiu. Essa pessoa, eu estou dando números concretos, assim. Escolhe para onde vai visitar, escolhe para onde vai, escolhe que mundo ele vai conhecer a partir do que ele assistiu ali. Então isso é uma potência enorme que a gente tem, né? Gigantesca que a gente tem. Como é que a gente pensa isso junto? Como é que a gente avança em termos de políticas públicas? A gente tem feito muita coisa, né? Está aqui alguém que está fazendo isso o tempo inteiro, amarrando as pessoas o tempo inteiro, mas o Ministério da Cultura tem uma responsabilidade que é enorme nessa história, né? O Ministério, o MIDIC, né, Desenvolvimento Industrial, tem uma responsabilidade enorme, porque eu acho que a gente precisa pensar esse desafio enquanto uma indústria, enquanto uma política industrial. Eu estou muito convencido disso. Eu não estou com isso dizendo que a cultura é protagonista nessa história, mas eu conversei muito isso com o Alckmin, né? Conversei algumas vezes com o Alckmin, que é uma figura extraordinária, né? Muito acessível, de muito, muito bom trato. O Haddad sabe perfeitamente o que significa essa política. Quando foi prefeito, teve um papel, a gente falava sobre isso agora, teve um papel decisivo em São Paulo, né, na relação com o audiovisual enquanto prefeito. Né? Hoje é uma figura que sabe o quanto a economia vai poder avançar com isso. Então, nós temos vários setores, né, de dentro do governo que precisam se articular enquanto um espaço para a construção de uma política pública. Né? A Embratur tem um papel, que eu acho que está claro, e o meu papel também fomentar os outros. Né? Então, fizemos algumas reuniões com vários desses setores que eu estou aqui citando, estimulando para que a gente tenha uma Film Commission brasileira, que eu acho que esse é um salto significativo para fazer. Né? Das 10 maiores economias do mundo, o Brasil é o único, das 10 maiores, o Brasil é o único que não tem uma Film Commission nacional. Eu sei que o Brasil não tem o tamanho de outros países, o Brasil é um país enorme, o Brasil são 2 vezes a Europa do euro, então pensar uma política, qualquer política nacional do Brasil é um desafio, né? É diferente de Portugal, diferente de qualquer outro país que é menor, mas fato que das 10 maiores economias do mundo, o Brasil é o único que não tem uma Film Commission nacional. Né? Esse, para mim, é um passo concreto. Eu gostaria muito de terminar esse governo, né, terminar essa gestão, né, com isso consolidado. Então, a gente tem até 26, né, para fazer isso. Então, meu empenho é tentar fazer com que a gente tenha uma Film... E a Film Commission brasileira, ela não atrapalha em nada a Film Commission do Rio de Janeiro, São Paulo, muito pelo contrário. As pessoas vivem nas cidades. Mas ter uma política nacional é importante. Né? Você ter uma Film Commission que consiga fazer, né, com que a gente tenha uma produção audiovisual na Amazônia, o que o Rio perde com isso? Evidente que nada. Né? Muito pelo contrário. E a gente precisa ter projeto de país. A gente precisa ter projeto de país na cabeça. Né? A gente precisa ser menos, né, local.
A gente tem que ter projeto de país na cabeça. Então, como é que você... então, acho que o fato da gente ter uma Film Commission... Hoje você tem Film Commission em quase todos os estados. Aí eu fui no último encontro de Film Commissions, tinham lá, acho que 24 ou 25 Film Commission representados, né? Mas Film Commission com cash rebate, por exemplo, se eu não me engano, se eu estiver cometendo alguma injustiça, me corrijam. Mas eu acho que é só Rio e São Paulo. Né? Com cash rebate, ou seja, com possibilidade instrumental de trazer produção, de garantir produção para promoção do seu destino, é só Rio e São Paulo. Então, ter uma Film Commission nacional é a possibilidade, inclusive, de você alimentar destinos que não terão como fazer o que o Rio de Janeiro e São Paulo fazem. E, ao mesmo tempo, você pensa o país para fazer. Isso é muito importante. Assim. Eu quero dar, por fim, assim, um outro exemplo. Assim, a gente trabalhou muito no Brasil com o afroturismo. Né? A gente, desde o início, criou uma gerência específica de afroturismo. Não tem como a gente contar a história do Brasil sem a história africana. Né? Isso é fácil você pensar no Rio de Janeiro, é fácil você pensar em Salvador, é fácil você pensar no Maranhão, é fácil você pensar em Minas, mas em outros lugares nem tanto. Agora, o Brasil ser um destino de afroturismo é algo importante para discutir, inclusive, protagonismo. É algo importante para discutir protagonismo. Quando você traz um turista para ele conhecer o Rio de Janeiro, é evidente que ele não vai deixar de conhecer Copacabana, ele não vai deixar de conhecer o Pão de Açúcar, ele não vai deixar de conhecer o Corcovado. Mas ele pode ficar 1, 2 dias a mais e conhecer a pequena África. Né? Ele fica mais 2 dias e conhece a pequena África. Ele ficar mais 2 dias significa que você gerou mais emprego e renda, que você criou novos destinos geradores de emprego e renda, que você deslocou a possibilidade de recurso do turismo chegar em outros territórios. Isso tem dado certo no Brasil. Só alguns números importantes. A gente conseguiu, em 2023, foi o primeiro ano da gente à frente da Embratur, a gente bateu um recorde de receita com o turismo internacional. Ou seja, os turistas internacionais deixaram no Brasil 6,9 bilhões de dólares em um ano. É uma boa receita. É uma boa. Se você entender o turismo como um produto de exportação, né? O turismo é um produto de exportação. Você exporta alegria, você exporta cultura. É um produto de exportação. Qual é o produto de exportação que deixou na economia brasileira 6,9 bilhões de dólares? Então, o turismo talvez seja... Turismo, sim, pode ser pop, né? E não outros elementos da economia. A gente deixou mais do que muitos produtos considerados lucrativos. Então, 6,9 bilhões. Esse ano, de 2024, de janeiro a julho ou agosto, enfim, de janeiro a julho, a gente arrecadou 4,8 bilhões de dólares. Até o ano passado, este mesmo período, 4,4. Ou seja, em 2023, que a gente bateu o recorde de receita, com 6,9, esse ano a gente vai superar o 2023. Antes disso, a receita maior tinha sido na Copa do Mundo, 2014. Que é evidente, Brasil, Copa do Mundo, vem gente do mundo inteiro. Seria um grande evento internacional. A gente teve, ano passado, os turistas deixando mais recursos aqui. Aí entra um debate importante. Para onde eles estão indo? Essa cadeia do turismo é uma cadeia que pode ser muito democrática. O audiovisual pode ser uma ferramenta muito importante de crescimento desta receita, geradora de emprego e renda e de um motor de um outro modelo de desenvolvimento. Né? A gente abre depois. Então, esse é um raciocínio que a gente precisa amadurecer juntos. Né? Uma Film Commission não é um instrumento só para o turismo, nem é um instrumento só para o audiovisual. É de que maneira o audiovisual, né, que pode ser muito mais potente que ele é hoje, ele é também uma ferramenta para o Brasil ser conhecido lá fora. Não só através do filme, mas através da sua produção cinematográfica, ser também visitado por alguém e isso significar uma outra economia brasileira. Né? Eu estava falando do afroturismo, e é o último exemplo que eu vou dar. A gente tem um potencial de afroturismo no Brasil gigantesca. Eu dou sempre esse exemplo. Você vai em Salvador, você tem uma igreja que é Nossa Senhora Rosário dos Pretos, que fica no Pelourinho, né? É isso, né? O nome é esse. E Rosário dos Pretos. E ali você tem uma missa que é terças e domingos, que é extraordinária, porque é uma missa mais conhecida, uma missa católica, mas que tem diversos elementos
do candomblé. Tem diversos elementos, como a música, as oferendas, os rituais, né? Então, a última vez que eu fui, a missa tinha uma homenagem a um pai de santo que estava presente e todo o terreiro estava presente na missa, né? Estou falando isso porque isso em Salvador você pode achar que é normal. No mundo hoje, as religiões levam o mundo às guerras, não às confraternizações, né? As divergências religiosas hoje levam o mundo a guerras. O que a gente está vendo no mundo hoje são as religiões sendo usadas como instrumentos de guerra. Na Bahia você tem instrumentos de festa. Este é um atrativo visual, é um atrativo cinematográfico, um atrativo turístico e humanitário muito profundo. Muito profundo. Num coração do afroturismo que é o Pelourinho, num coração de uma história negra muito profunda. E você muda o protagonismo. Quem é o porta-voz de uma cultura de afroturismo? Quem é o porta-voz de um destino afro? Né? Quem é que conta a história daquele país a partir de um destino que é africano? Você muda também o protagonista dessa história. Você muda quem conta a história do Brasil. Você muda quem é o ator e o autor dessa história do Brasil. Então, é uma potência talvez muito mais profunda do que a gente imagine. Não estou falando só de negócios. A gente fez um doc também nesse Turismo Transforma sobre afroturismo numa experiência específica da Bahia muito grande que aí eu queria passar para vocês. Nós somos responsáveis pelo desenvolvimento dessa nação. Foram 300 anos de povos escravizados. Nós construímos essa nação. O afroturismo são vivências, são experiências onde a gente conta a história do povo negro no Brasil. A ideia do afroturismo é promover a transformação do pensamento para evitar o racismo, ou seja, são posicionamentos onde a pessoa vai começar a se conhecer e logo promover o antirracismo, né? A Irmandade da Pomona é uma das irmandades que foi nascida dentro da senzala. As irmãs que já estavam refugiadas compravam a liberdade de outra. É a única irmandade feminista da América Latina, a Irmandade da Promorte, de negras, nascida dentro da senzala. Essa irmandade ela inicia na cidade de Salvador, mas só por volta de 1822 ela se firma um núcleo de oração aqui. São mulheres, né, de partido alto, mulheres libertas, e possibilitou essa adoração de Maria. É uma adoração mariana. Por que Nossa Senhora da Boa Morte? Porque foi uma santa que foi realmente nascida dentro da senzala, junto com aqueles escravos sofridos, e muitos perdiam a sua morte. Então o senhor chamava por Nossa Senhora da Boa Morte. A Irmandade tinha por interesse de promover a liberdade e assim o negro, né, ou a pessoa naquele processo de escravização ser liberta para assim ter uma boa morte. Esse é o conceito da Irmandade. A Irmandade preserva a nossa qualidade. Negras, Irmandade negras. O afroturismo, ele caminha com essa direção de a gente ter essa condição de sobreviver dentro desse contexto, mas não tirar as nossas características ancestrais. Isso possibilita que as famílias que têm uma renda menor, elas vão criar meios, né, de fazer iguarias, de fazer artesanato, justamente de possibilitar essa cadeia tão importante que é da economia do turismo, para ser desenvolvido em um plano coletivo, envolvendo não só
a sede, mas toda a cidade em torno. E aí entra o rural e os quilombola. O quilombo Kaonde vem de um ajuntamento de reis e rainha que foi arrancado da África para servir de escravo aqui. Então, veio desse processo de um ajuntamento de reis escravizados. A gente pensou assim, quem é que vai querer vir pro quilombo para saber como é que faz o dendê? Para saber como é que faz a farinha de mandioca, para pisar na lama? A gente ficou surpreso com os primeiros grupos que a gente recebeu. Porque eles já chegam, né, com aquela visão totalmente diferente, fica gratificado com o que a gente passa e a comunidade tem um benefício disso. Meu sonho era ter um restaurante. Só que o povo dizia, só se for um restaurante para você, só se for lá no Pelourinho. E hoje eu agradeço tanto a Deus e vi gente de tudo quanto é país e chegar e dizer assim, vou comer aqui. Primeiro eu fiz esse vão com essa cozinha aqui, a cozinha era aqui, ó. 2013, quando a energia chegou o povo de Marrocos, eles queriam cozido. Mas eles amaram tanto esses dias, eu nunca vi um povo a comer tanta pimenta na minha vida. O turismo não melhorou só a minha vida, o turismo aqui agrega meio mundo de vida. Porque eu tenho, no mínimo, 20 pessoas que trabalham direto e indiretamente. Às vezes eu choro e digo assim, minha mãe não viu nada do que está acontecendo agora. Meus avós, muito pior. Então, para mim, hoje, é glória. O que mais me emociona é no dia 15, quando eu vejo tanta gente acompanhando essa santa. E ela tão linda. E eu vejo que está chegando o fim da festa e foi realizado da melhor maneira possível. Aí eu me emociono olhando para ela e dizendo a ela, gratidão, minha mãe, a senhora fez acontecer. Learning about the African descent and being proud of our culture, we're able to spread and teach people who are unaware, who are not knowledgeable about our culture, how great we are and how Black excellence is strong throughout the world. No matter what country you are and no matter the language barrier, we can come and unite together as one to dominate the world because we're a dominant force and we need to show who we are. Eu tenho um maior orgulho no turismo pelo seguinte, a gente não foi buscar nada em lugar nenhum. A gente trabalha, estudou no ponto de a gente trabalhar com tudo que a gente tem, que nossos antepassados deixou. Isso para mim é a minha maravilha. Graças a Deus que as coisas melhorou. As festas de cachoeira, todas elas levam. Foi chegado o patrimônio com festa no Bangalô. Me traga de volta o trem, me traga de volta o amor. Nossa cachoeira é bela, é joia, é diamante. Só falta voltar agora as festas do navegante. Nós somos responsáveis pelo desenvolvimento dessa nação. Foi. Esse é o Recôncavo Baiano, né? Muito expressivo e é o que a gente dizia. Ali é um debate de protagonismo, né? Quem está falando sobre turismo é uma quilombola. Quem está falando de turismo é quem recebe gente do mundo inteiro. E essa é uma das festas que mais recebe público, por exemplo, dos Estados Unidos, que é um mercado enorme para o afroturismo. A gente tem uma potência afroturista gigante, que pode ser alvo de inúmeras produções audiovisuais, né? E que promove uma cultura, e que reafirma um país, e que combate o racismo. E aí eu termino como eu comecei. Assim, o que a gente está fazendo é defender os direitos humanos. Só que a gente não está reagindo, a gente está agindo. A gente faz antes. A gente promove um país. A gente não reage a uma desgraça, né? A gente fala da graça. Então, é uma inversão um pouco do tempo da ação. Mas é uma reafirmação de um país que precisa ter direitos humanos no seu modelo de desenvolvimento. Eu acho que isso é bom. E é isso que eu acho que o turismo casado com o audiovisual pode promover. A gente tem, na Embratur, um setor que é de inteligência de dados,
e que a gente mapeia claramente o que o mundo pensa do Brasil, quem vem para cá, quantos vêm, de onde vem, o que pensa. A gente tem feito toda uma promoção brasileira em cima de inteligência de dados, em cima de eficiência na utilização do recurso público também, né? E uma das campanhas que nós fizemos foi uma campanha premiada, né? Agora no mundo como uma das melhores propagandas de promoção, divulgação de um país. É um videozinho de 1 minuto, se eu não me engano, e que foi premiado no mundo, agora premiação na Croácia, e aí esse vídeo encerra a conversa da gente. Experience Afro-Brazilian roots, history, and culture. It's spectacular. It's for you. É isso. Bom, obrigado. A gente, não sei o tempo que tem, mas acho que tem um tempinho, dá para abrir para quem quiser falar alguma coisa. Tem mais microfone aí? Ou... Bom, primeiro eu queria agradecer a sua presença aqui, com essa conversa conosco. Mas a minha pergunta é a seguinte: como é a conversa dentro do setor público? A conversa entre diferentes áreas. Vou te dar um exemplo. Hoje eu estou aqui numa rodada de negócio. Acho que não está dando para ouvir. Vamos perguntar. Alô? Oi. Bom, voltando. Queria agradecer primeiro, mas a minha pergunta é a seguinte: como é dentro do setor público a conversa entre diferentes áreas, diferentes setores, né? Eu falo isso porque nós temos um projeto que hoje está na rodada de negócio da Rio Market, vai ser atendido pelo grupo Stena, e que foi negado na Lei de Incentivo Municipal de Cultura, o ano passado, no ISS. Eu apliquei e a resposta foi que a minha série, que tratava de turismo com pets, que não era da pasta de cultura, que eu deveria mandar o meu projeto para a pasta de turismo. Como é essa conversa? Assim, o que permeia, o que faz uma lei estadual de cultura, na Secretaria de Cultura, dizer que uma série estruturada como série, com elementos de série, que trata do turismo no Brasil, dizer que não cabe, que é indeferido porque não é dessa pasta, é da pasta de turismo? Bom, aí tem que ser... Eu acho que a gente tem que pensar a partir de cada governo, né? Eu não tenho a menor condição de falar de um governo que não seja o governo federal do qual eu faço parte. E olhe lá, porque o governo federal já é muito complexo e muito grande. Eu também não tenho a menor condição de falar em nome de todo o governo federal. Em relação ao que a gente tem feito no governo federal, que é o único lugar que eu posso dizer, né, eu posso assumir compromisso, o empenho hoje para avançar nessa política da relação entre o audiovisual e o turismo é muito grande, né? Seja no MIDIC, seja no Ministério da Cultura, né? Seja na Fazenda, em todos os lugares há um entendimento muito claro de que esse é um bom ponto. O que não quer dizer que seja fácil você startar uma ação imediata, né? Um dos trabalhos que eu acho que está sendo feito aqui muito bacana é o que cabe a cada um, né? Como é separar um pouquinho esse papel. O que cabe a cada um, né? Então, a Embratur tem um papel. Eu estou muito empenhado nisso, né? A Fazenda tem um outro papel. O Ministério da Cultura tem um outro papel, né? Relações Exteriores tem um papel muito importante, né? Então, assim, o que cada um pode, na sua área, fazer, e a gente tem uma coordenação sobre isso, né? Eu acho assim, eu estou muito animado com esse processo. Eu acho que existe uma possibilidade muito real de ter um Film Commission, que é um primeiro passo, né? A estrutura desse Film Commission, como ele vai funcionar, qual o seu orçamento, como é que vai ser depois a política de financiamento, a relação. Mas eu acho que criar um Film Commission, existir né, é um grande passo a ser dado. Mas eu só posso falar do governo federal. Assim. Aí todo governo tem seus entraves, né? Isso aí não tem jeito, assim. O governo é sempre um paciente em estado grave.
né? Mas que a gente vai tratando. Não tem jeito, mas aí cada governo é que pode falar do seu ali. Alô? Sou a Júlia Barreto, da LC Barreto. Só para contar 2 casos de sucesso de turismo pelo audiovisual. A gente tem o Quatrilho, que foi feito no Sul, em vários municípios do Rio Grande do Sul, e agora depois disso virou uma rota de turismo. As vinícolas, as cidades, as casas que foram filmadas, no determinado período do ano, há visitação e gera uma grande renda para o estado e para os municípios onde foi filmado. Tem as roupas, tem o museu onde os figurinos foram usados, as pessoas vão visitar, tem os restaurantes. E o Bossa Nova, que foi feito no Rio de Janeiro, e que muita gente veio, na época, ver o Rio pelas locações, gente estrangeira, e tem dados concretos, estudos, com o retorno por causa do filme. Então, tem já concreto o retorno que um filme traz de publicidade para uma cidade, para um país, pela sua publicidade, pela sua mídia, o retorno de lucro, né? E eu acho que se tiver uma Film Commission brasileira, só traz benefício, Freixo, só melhora, só ajuda, só vai trazer benefício para a nossa indústria. Parabéns pela iniciativa. Obrigada. Conta com a gente, viu? Gente. Obrigado, obrigado. Oi, boa noite. Eu também queria reforçar essa importância dessa Film Commission nacional. Eu acabo de lançar agora um filme chamado, um documentário, Contato, filmado todo no Alto do Rio Negro, nas comunidades indígenas de lá. E tenho muito orgulho de uma das contrapartidas. Assim, eu dei contrapartidas para todas as comunidades, foram 10 comunidades que a gente passou. E para os Yanomamis de Maturacá, eu montei toda a infraestrutura turística para eles atenderem ao projeto Iaripo, que é o projeto de levar turistas ao Pico da Neblina. Então, eu comprei e levei até Maturacá um freezer, bebedouro, gerador, computadores, laptops, enfim, coisas que pudessem montar, né, a base deles de apoio. Estou voltando agora na comunidade para mostrar o filme. Dessa experiência, o que eu queria falar é que, às vezes, nós somos muito confundidos com pesquisadores, né, na hora de buscar as autorizações, principalmente para a entrada, nesse caso, em universo indígena, né? O turismo é uma saída, esse turismo de imersão, esse turismo profundo, né, para as comunidades indígenas. Acho que isso é uma coisa que tinha que ser incentivado no Brasil. Por exemplo, o Alto do Rio Negro é um lugar belíssimo, é uma coisa assim de uma história linda também, né? Que você volta ao passado de verdade, você vê como foi a colonização, a catequização, está tudo lá, né? E eles têm um artesanato belíssimo, né? São 23 etnias, são, ao todo, 720 comunidades, no Médio e no Alto Rio Negro. Só no Alto Rio Negro são 420 comunidades. Então, o turismo ele é uma saída para eles, né? Viável, o ecoturismo. E, no caso do audiovisual, eu acho que a gente precisa de um apoio específico, entendeu? Assim, dentro da FUNAI, os nossos processos se misturam muito com os processos de pesquisa, né? E eu acho que é uma coisa diferente por causa das nossas necessidades, né? E garantindo também essas contrapartidas dos produtores para as comunidades originárias e garantindo também que eles possam se ver, porque é muito importante, né, que a gente volte e mostre para eles o produto feito, né? Isso é uma coisa que ajuda a eles se entenderem melhor, né, depois de toda
a desestruturação cultural, né, que eles viveram, que a gente também pode contribuir para o fortalecimento psicológico, mesmo emocional, e para situá-los, né, onde eles estão no contexto da cultura brasileira, né? Porque lá no Alto do Rio Negro, por exemplo, você vai numa comunidade Yanomami, ele nunca foi no Rio Alpés. Ele, apesar dele saber que existem outras etnias, necessariamente ele não tem essa consciência de todo o território indígena, né, no qual ele vive, né? Então, é isso. Eu acho que uma Film Commission podia reger, né, melhor Exatamente. todas essas relações. Eu acho que a ideia do Film Commission Nacional é, inclusive, para superar barreiras que o municipal não consegue, né? São muitas as barreiras burocráticas que são federais. E só uma Film Commission federal, o municipal não tem nem expediente, não tem nem instrumento para resolver, né? Então, o Film Commission Nacional ele é uma ferramenta, primeiro, para que é isso? Por exemplo, uma Film Commission Nacional tem acesso à FUNAI, ou chama a FUNAI, e cria uma política específica para qualquer filmagem que vá, né, se estabelecer junto às comunidades tradicionais, né? Você cria uma política naquele órgão que é órgão federal para federal. Então, isso facilita demais, né? Além de entraves burocráticos que são Receita, por exemplo, é federal, ou outros de aparelhagem, instrumentos que são federais, né? Então, você tem a Polícia Federal junto, você tem um corpo federal junto que é fundamental. E sobre a Amazônia, a gente chegou agora de Nova York, a gente acabou de lançar a campanha de promoção do Brasil nos Estados Unidos, toda baseada na Amazônia, né? E foi um grande mergulho. A gente fez isso numa galeria de arte em Nova York, e a brincadeira da gente é que o Brasil é uma obra de arte você assiste numa galeria, né? Então, era uma grande galeria num mergulho, né, numa imersão na Amazônia. Tinha o Saulo, tinha vários estados amazônicos lá presentes, e a propaganda era uma coisa muito bem feita, muito bacana, que eu acho que também pode ser premiado, como esse último foi, dizendo o seguinte: ao visitar a Amazônia, você se conhece, você não conhece um lugar, né? Você passa a se reconhecer e se conhecer de uma maneira diferente. Então, toda a propaganda era enquanto você precisa conhecer a Amazônia por você, e não pela Amazônia. Enquanto você se transforma ao conhecer um lugar como a Amazônia, né? E pegou bem ali nessa campanha internacional. Diga. Oi, boa tarde. Nath Ramos, da Vamos Produções. Obrigada pela inspiração, muito bom sempre ouvir você. Matei saudade das aulas. Queria perguntar assim, uma coisa bem específica para nós que somos produtores. Eu comentei com você que a gente tem uma série vendida para a TV Globo, que a gente vai começar a produzir sobre a cultura afro. E a gente faz, nós, os produtores, junto com os canais, junto com os players, e a gente não tem essa conversa, como a gente está tendo agora, essa oportunidade de se inspirar, de ouvir também de vocês, de colher dados de vocês. Você vê alguma forma disso passar a ser uma coisa recorrente, da gente fazer a 4 mãos, a 6 mãos, os produtores, os canais e o governo, porque ele ia somar para todo mundo, né? Porque a gente fica um pouco sozinho, assim, criando e produzindo, e agora, tendo esse governo mais próximo, pode ser bem interessante. Nath, eu acho que sim, eu acho que esse é o grande desafio do governo, né? Brasília não é em Brasília à toa, né? Brasília é em Brasília para ficar bem longe mesmo das pessoas. Mas eu acho que esse é o grande desafio que a gente tem no governo, né? Que é aproximar da sociedade civil, né? Porque Brasília é meio areia movediça, né? Quanto mais você se mexe, mais você afunda. Mas a gente precisa criar laços mais permanentes com a sociedade civil que está na ponta, que está fazendo. Eu acho que esse é o esforço que a gente tem feito, né? Pelo menos alguns setores do governo com a sociedade civil aqui, que está muito presente aqui no festival. É como que a gente faz um movimento que vocês nos tirem dos gabinetes, dos escritórios, né, para que essa coisa possa estar de fato acontecendo, né? Então, eu acho que esse movimento está forte. Acho que depois o Valquíria podia falar um pouquinho sobre esse movimento todo, em que pé está, mas acho que sim, acho que é um bom momento de diálogo e de construção. Tem mais alguém? Eu quero falar sobre isso daí. Em primeiro lugar, assim, eu tive uma experiência muito incrível. Há muitos anos atrás, na época do governo Fernando Henrique, nós fizemos o lançamento de um produto do Nordeste, em Nova York, e junto, eu vou falar isso para explicar o que eu vou falar depois,
Junto a esse projeto, nós organizamos uma mostra de filmes brasileiros, alugamos um cinema, fizemos uma super mostra de filme brasileiro, lotada assim. Depois tinha shows no Central Park, tinha exposições em galerias e etc. Então, por exemplo, essa é uma forma também do audiovisual poder e da cultura poder colaborar para a promoção do turismo, né? A outra coisa que eu acho que é importante, por exemplo, eles frequentam feiras no mundo inteiro, né? Muitas dessas feiras acontecem em lugares que são muito importantes para a gente se a gente pensa em coprodução e em exportação. Então, eu acho, Freixo, que a gente deve começar a fazer um calendário comum, entendeu? Para fazer rodadas de negócios. Faz uma amostra, vamos dizer, tem uma feira em Berlim, um exemplo. Aí, Alemanha, Berlim é um lugar que nos interessa. Fazemos uma amostra de filmes incríveis em Berlim com a cara dos alemães, o que a gente acha que vai interessar. E o festival, por exemplo, nós fizemos 10 anos uma amostra no MoMA em Nova York, sem nenhum recurso do Brasil, financiada pelo Museu de Arte Moderna. E todos os 10 anos foi a maior audiência do MoMA ao longo do ano. E era frequentada por quem? Por americanos. Não eram os brasileiros que iam na nossa mostra. Nós fizemos isso também em Berlim, nós fizemos também em Washington e em muitos outros lugares. Então, assim, tem uma maneira muito, eu acho... Imagina se, nesses 10 anos que a gente fez em Nova York, se a gente estivesse trabalhando junto com o turismo. Teria sido incrível para o audiovisual e para o turismo. Então, eu acho que tem caminhos muito fáceis, que não são custosos, entendeu, da gente fazer isso. Além disso, a gente pode se associar com marcas, com a iniciativa privada de outros setores, por exemplo. Na época, a gente até chegou a procurar muito a Havaiana, que estava se lançando no mundo. Sabe? Hoje tem muitas marcas que estão se lançando, e elas podem vir junto para ajudar a financiar essas atividades. Então, assim, alguém falou você falou sobre a coisa dos filmes indígenas. Eu quero aproveitar para dizer o seguinte, que aqui no festival vai ter um dia, que eu não lembro exatamente qual, mas está na programação, que a gente vai ter muita coisa de documentário. E vai ser apresentado um filme que, quando eu recebi, só vai ser apresentado aqui na Mostra Geração. São 13 filmes de 10 minutos cada um sobre a história das tribos amazônicas. E a coisa mais linda que eu já vi, porque ele é contado a partir... A ideia foi desenvolvida, contado a partir da barriga de uma criança na barriga. Então, ele é todo narrado por uma criança fresca. Isso daí é um espetáculo. Eu vou mandar para vocês verem. Tá? Porque é um espetáculo, exatamente como ela estava falando. Cara, a gente tem uma contribuição enorme a dar para a promoção do nosso país, mas, ao mesmo tempo, dentro da política de Estado que nós estamos trabalhando para ser criada, ela pressupõe a criação da marca Brasil da indústria do audiovisual, como vocês estão fazendo com o turismo, né? Então, assim, só que isso não se constrói isoladamente. E não é o Ministério da Cultura que vai ter, que é o único instrumento para fazer isso, ao contrário disso. O Ministério da Cultura vai precisar de cumprir o seu papel como Ministério da Cultura, a agência com o seu papel como agência, a Apex, a Embratur, o Ministério da Indústria e Comércio, o Ministério das Relações Exteriores. Cada um tem um papel. E esse papel é uma coisa muito fácil. O complicado é, na verdade, costurar as relações entre cada um, né? E o Freixo está ajudando a gente nisso, quando ele conversa com Alckmin, por exemplo, com Mercadante. É muito importante para você criar esta cultura na cabeça daqueles que têm poder de decisão, entendeu? Então, assim, tem outras pessoas para perguntar, vamos abrir mais só duas, você e ele, que já tinha pedido, porque tem horário. Freixo. E você, o último. Freixo, primeiro, parabéns aí pelo trabalho. Felipe Pretas falando. Eu não sei se exatamente da Embratur essa área, mas uma pergunta e também uma sugestão se isso já não estivesse sendo feito.
que é inegável o papel, né, do turismo, todo mundo já sabe, né? A Júlia acabou de comentar, o próprio Obama, quando veio aqui no Brasil, comentou que a mãe dele assistia Orfeu, do Carnaval, Orfeu, e, enfim, ele tinha um apreço pelo Brasil, então, na época, o homem mais poderoso, né, o líder mais poderoso, mostrando esse poder. Mas, assim, é muito difícil encontrar os filmes brasileiros em plataformas e etc. Existe algum tipo de iniciativa que a Embratur tenha pensado, tenha feito, ou que o Ministério, eu não sei exatamente qual seria esse órgão, para que exista acesso aos filmes brasileiros nas plataformas? Ou não seria interessante ter uma plataforma online gratuita que fosse facilmente acessado os clássicos brasileiros, né, ou em coprodução com o Brasil, ou que tem o Brasil como locação, como James Bond, Orfeu, o Quatrilho e tantos outros filmes, Cidade de Deus. Eu sei que é uma negociação complexa com distribuidores e etc., mas não seria importante ter esses filmes icônicos do Brasil, tanto os do passado quanto os do presente, de fácil acesso para aumentar essa influência do turismo? Não, eu sou amplamente favorável. Eu assino qualquer coisa e topo qualquer iniciativa para que a gente possa fazer isso. Eu acho que isso não está na Embratur, né? Embratur é a empresa brasileira de promoção do Brasil fora, estaria no Ministério da Cultura. Mas acho que a gente pode puxar essa conversa. Eu acho que a ideia de ter uma plataforma é fundamental. Não é simples o debate sobre plataforma no Brasil, né? Nem dentro do Congresso, nem fora, nem na sociedade civil. Mas acho que é um caminho importante, sem dúvida. Olha só, dentro do projeto de política de Estado que está pronto já, que vai ser entregue, a criação de uma plataforma ela é estratégica para a exportação da marca Brasil Indústria. Perdão, da marca Indústria Brasileira do Audiovisual. Tá? A Coreia fez isso. Não é à toa que a Coreia é vista no mundo inteiro, os doramas são sucesso no mundo inteiro. E grande parte disso é visto eles não têm uma só, eles têm várias. A pessoa que dirige a área administrativa da minha empresa, ela só assiste filme coreano nas plataformas coreanas. E são cedidos gratuitamente, legendados em português ou dublados. Os americanos fizeram isso, por exemplo, não com plataforma. Quando a China se abriu mais para o mundo, eles deram dezenas, centenas de filmes americanos para serem exibidos nos cinemas chineses. Então, a gente não está inventando nada de novo, mas é fundamental para a política de exportação do audiovisual brasileiro, que não existe, que isso aconteça. Esse é um dos elementos fundamentais. E, com isso, evidentemente, a gente está levando o Brasil, as nossas histórias, para fora. Eu não sei a ordem aqui, gente. Desculpa. Pois não. Boa noite, presidente. Eu sou Paulo Senise. Claro. Prazer em revê-lo aqui, depois de termos estado juntos em Noronha. A sua presença lá foi muito importante. E eu quero dividir com todos aqui, talvez algumas pessoas na plateia tenham participado, mas a proposta que nós levamos, né, naquele momento, de união do turismo com o cinema, com o audiovisual, né, que foi uma sugestão do Ministério também, que quando me convidou para participar desse evento, eu venho presenciando isso aí, testemunhando há 50 anos que eu trabalho na promoção do Rio de Janeiro, tendo sido diretor de algumas cadeias hoteleiras na área de marketing internacional e também do Rio Convention Bureau por 11 anos, eu vi isso acontecer aqui no Rio o tempo todo. Então, lá atrás, quando o James Bond filmou aqui em cima do bondinho do Corcovado, do Pão de Açúcar, ele sugeriu e influenciou uma empresa americana de charter a fazer um programa para o Rio de Janeiro, que foi um sucesso. A promoção do Rio de Janeiro naquele momento foi basicamente em cima desse filme. Isso. E esse operador do voo fretado, ele trazia 5 Boeings 747 com 500 pessoas cada uma, toda semana no verão. Então, ele lotava daqui do Hotel Glória até o Hotel Nacional, na época, todos os hotéis do Rio de Janeiro,
todo fim de semana. E depois vieram muitos outros, né? Blame It on Rio, por exemplo, fez um sucesso também e ajudou muito nessa promoção. Então, agora, o que ficou também de saldo positivo em Noronha é essa certeza de que o Convention Bureau, né, com a semelhança que tem com o Film Commission, de propósitos, deixe de olhar, né, cada setor deixe de olhar para o outro como um cliente, mas passe a olhar como parceiro. Claro que o cinema é cliente do turismo, né, mas é muito mais que isso, ele é um grande parceiro. E é nisso que eu venho insistindo. Aqui nós temos aqui a presença, né, do participante aqui, o Chris Pickard, é um jornalista experiente, especializado em cinema, que também é carioca, já morou aqui muito tempo, e ele sempre me ajudou nas promoções do Convention Bureau do Rio no exterior, levando cineastas para os nossos seminários, e foi uma coisa muito importante na época. Julian Temple participou e muitos outros. Então, esse é um modelo que funciona. Então, parabéns por perseguir esse projeto do Brasil Film Commission. E conte conosco aqui no Rio. Muito obrigado. Freixo, eu fiquei pensando aqui, foi bem defendida a Film Commission, é super importante. A questão internacional. Agora, o Brasil precisa se conhecer também. Precisamos fazer o turismo interno crescer. Agora, num país que 5.000 municípios não tem sala de cinema, fica complicado. Se conhece pela televisão. Eu vejo constantemente as pessoas veem o Rio, porque ou é o Jardins ou é o Leblon, né? Agora a menina falou, pô, vim visitar Copacabana, mas depois eu vou a Angra, onde está a novela. Quer dizer, a televisão tem cumprido esse papel. Eu sei que não é do turismo, mas eu acho que nessa conversa toda entre os ministérios, né, o Ministério da Cultura, que eu me lembro, olha, da maior mostra de cinema brasileiro que foi feito pela antiga Embrafilme, onde eu tive a possibilidade de conhecer tudo sobre o cinema brasileiro que tinha naquela época. Não se tem uma grande mostra para circular, interno e externamente, porque é aí que as pessoas vão ver esse Brasil profundo que você fala. A Valquíria citou aí, eu já fiquei super interessado em ver os 13. Mas o que vai ficar restrito aos festivais, né? Você não tem municípios, 5.000 municípios, as grandes redes de exibidoras, elas não têm sala de cinema em cidade com menos, acima de 500.000 espectadores. Isso é importante para que a gente fortaleça a indústria do audiovisual interna. A gente teria uma presença cada vez maior externamente, né? Porque se você se fortalece internamente, a Valquíria citou a Coreia, quando veio a pandemia e o problema de Hollywood, quem sobreviveu foi quem tinha uma cinematografia nacional forte. A gente precisa fortalecer e provocar esse turismo, esse se conhecer, né? E a partir não só da televisão, porque a gente sabe como é que é a novela, desse Brasil profundo, dessa identidade, como a história da Bahia, circular em tudo quanto que é cinema. Claro. Né? Nesses encontros que você tenha, por favor, coloque isso. A última coisa era, no governo Dilma, estava se fazendo o stream do Bolsa Família. Isso ficou pronto. O pessoal que criou o Ginga colocou dentro para ter a TV digital, precisava o governo dar para o pessoal do Bolsa Família o transcodificador. E está lá. Pode baixar 6 filmes por semana.
5, 4 filmes por semana. Eu não acredito que isso não aconteça. Isso seria bom para todos nós. Essa plataforma de cinema, que nem na Coreia, poderia estar. E essa é uma questão importante que envolve muito turismo. O pessoal do interior, quando consegue ter um dinheiro para vir passear, ele não vai mais ao cinema, porque todo mundo culpa o stream, culpa isso, culpa o exibidor, não gosta de cinema brasileiro. Não é isso, está se perdendo o hábito de ir ao cinema. Você perde o hábito. Então, o que você faz? Você vai visitar uma outra cidade, você não vai ao cinema. Eu acho que esse é um debate inteiro para se fazer outro tema, né? Que a gente tem 5.570 municípios, tem cinema em 470. Mas se for olhar nesses 470 que tem cinema, quantas salas de cinema nós perdemos ao longo dos últimos anos, seja muito maior, né? Quantos cinemas de rua nós tínhamos e não temos mais? Então, eu acho que esse é um debate que não está necessariamente vinculado ao turismo, esse é outro debate importantíssimo, tanto quanto. O turismo interno brasileiro é muito forte, são 70 milhões de brasileiros que viajam dentro do Brasil. Não é fraco, não. É muito forte o turismo interno brasileiro e se desenvolveu muito na pandemia, que as pessoas não podiam viajar para fora, passaram a viajar para dentro do Brasil e passaram a conhecer um país espetacular que eu não sabia que tinha, né? Esse foi um dos efeitos da pandemia. O brasileiro conheceu o Brasil, né? Porque você não conseguia mais viajar para fora e você começou a viajar de carro para dentro do Brasil e aí o Brasil ficou mais conhecido do brasileiro e é um turismo muito forte. Mas eu acho que são temas profundos, eu concordo que acho que o que a gente faz para ter sala de cinema e ter o hábito de cinema é um desafio cultural importante para o Brasil. Não sei se o turismo é tão determinante nisso, mas eu acho que é um debate importante, sim. Oi, boa tarde. Vou tentar ser sucinta aqui por conta do horário. Meu nome é Débora Póvoa, eu sou pesquisadora da Erasmus University, na Holanda, em Roterdã. E eu escrevi minha dissertação de doutorado sobre turismo cinematográfico no Brasil, especificamente. Terminei ano passado. Durante a minha pesquisa, né, eu descobri que turismo cinematográfico não é necessariamente um assunto novo. No Brasil, em 2007, tem um estudo de sinergia entre as indústrias audiovisual e turística, tem um manual de turismo cinematográfico, né, falando para os produtores como se relacionar com players internacionais e, enfim, usufruir do potencial turístico das produções que eles realizam. E aí, ainda assim, o que também eu, fazendo estudos de caso, né, eu percebi é que turismo cinematográfico existe no Brasil, só que de uma forma muito localizada e muito espontânea. Então, por exemplo, a gente tem o caso do Quatrilho, né, como foi mencionado. Tem um caso aqui no Rio, no Complexo do Alemão, Salve Jorge, que guias turísticos no Alemão resolveram criar um tour Salve Jorge por conta da novela na época, né? Então, acho que a minha pergunta é o que muda agora, né, nesse histórico de idas e vindas também, oscilações políticas, obviamente. O que muda agora, né, para a Embratur estar abraçando essa pauta com mais ênfase, talvez, também trazendo esses temas, né, de inclusão, temas humanitários, e quais estratégias estão sendo pensadas para tentar, talvez, estruturar essa indústria, né, do turismo cinematográfico como uma indústria, como você mesmo falou, no mundo afora, né, principalmente em potências do norte global, digamos assim, é uma indústria pesada que traz dinheiro, traz investimentos, e quais são as estratégias que estão sendo pensadas para, talvez, né, trazer isso tudo junto, né, coisas que já acontecem pontualmente, espontaneamente, pelo Brasil afora. Vamos lá, o que mudou, né? Acho que é isso. Acho que muita gente já pensou, o que eu disse aqui no início é que a gente nunca conseguiu ter uma política pública sobre isso efetivada, né? Muita gente já pensou, já formulou sobre isso. Acho que o que mudou é que o nosso papel dentro do governo federal é entender que o turismo é uma solução importante para o que a gente busca em termos de modelo de desenvolvimento. Essa é a minha tarefa nas brigas internas, né? É dizer, olha, tem um fator aqui gerador de emprego e renda, que é 8% do PIB brasileiro, petróleo, óleo e gás dá 12%, vocês já estão há um século e meio, não estarão por mais um século e meio, e a gente pode gerar algo que é diferente, né? Então, esse é o debate interno que se faz. Eu estou de um lado, né? E quando a gente vai defender o turismo como um modelo gerador de emprego e renda para esse, também qual tipo de turismo, tem todo um debate sobre isso. Mas eu acho que fica claro com o que a gente apresentou aqui.
a gente vai olhar o que o mundo está fazendo. Quando a gente olha o que o mundo está fazendo, os grandes países produtores de petróleo, todos estão investindo no turismo. Todos. Todos os grandes países produtores de petróleo estão investindo no turismo. Por que será? Né? Por que será? É óbvio que não é à toa. Eles estão virando uma chave. A gente pode virar essa chave mais rapidamente. A gente tem mais possibilidades. A gente não vai precisar inventar uma floresta. A gente não vai precisar inventar um sol e praia. Né? Eles inventam. Eles até conseguem, mas eles inventam. Né? Agora, então, quando a gente olha para o mundo, uma das coisas que está dando certo no mundo, na hora de trazer a brasa para o turismo, é o Film Commission, é a relação do audiovisual, né, com o turismo. Então, a gente olha, a gente visita, olha o que está acontecendo em cada um desses países que são bem-sucedidos nessa política e a gente traz para cá. E aí a decisão de dar o passo estratégico na Film Commission. Né? Porque eu acho que ter um Film Commission é um passo concreto e estratégico. Não é o único, mas é um passo concreto e estratégico que a gente bola. Acho que é por aí. Foi? Obrigado, gente. Olha só para dar